Se tem uma coisa que o Brasil é singular, é a sua enorme biodiversidade. O país tem a maior quantidade de espécies de fauna e flora do mundo. Animais e plantas que vivem em ecossistemas protegidos por lei, porque, como tudo que existe no universo, esses biomas estão interrelacionados. Sem a mata que adorna os rios, haveria mais enchentes. Sem as florestas, haveria menos chuva e o ar seria irrespirável. Sem a vegetação costeira, 70% das espécies marinhas não teriam onde fazer desova, já que se trata de uma área de grande concentração de matéria orgânica rica em nutrientes. Sem mangue, não tem vida no mar. Não tem peixe, não tem crustáceo, não tem molusco. E é esta preciosidade que o atual governo quer destruir, instruindo o ministro a ir contra a missão de sua própria pasta, que é proteger o meio ambiente. Passar a boiada foi o triste termo utilizado por Ricardo Salles para destruir a conta-gotas a legislação que protege nossa biodiversidade e agradar os magnatas do ramo imobiliário e hoteleiro. A promessa foi cumprida numa reunião feita às pressas no dia 28 de setembro, quando o antiministro extinguiu duas resoluções que delimitavam as áreas de proteção permanente. A juíza da 23ª Vara Criminal do Rio de Janeiro chegou a suspender a atrocidade depois de uma ação popular, mas 3 dias depois, o Tribunal Regional Federal acatou o recurso do governo. Em minha cabeça só ecoava uma frase: "Ah, se Chico Science fosse vivo". Nos anos 90, o país foi sacudido por uma onda artística que valorizava os ecossistemas cultural e ambiental sem abrir mão dos avanços tecnológicos. Por isso o símbolo era a antena parabólica fincada na lama. Chico Science era o líder do movimento batizado de Mangue Beat, por causa da abundância de manguezais no entorno de Recife, Pernambuco. O Mangue Beat foi como uma explosão de ânimo e alegria, que reabilitou a autoestima da metrópole, assolada pela pobreza e falta de perspectiva. A carreira de Francisco de Assis França foi tão curta quanto meteórica. Em 1990, ele criou a banda Chico Science e a Nação Zumbi, resgatando elementos do maracatu, um folguedo criado no século XVIII pelos descendentes de africanos escravizados, e agregando uma sonoridade futurista. Antes de se enamorar pela tradição regional, Chico era ativo no movimento hip-hop e tinha James Brown como ídolo, daí a malemolência de suas incríveis performances. A mistura inusitada dos tambores ancestrais com a música eletrônica, o funk e o soul, tinha no caranguejo, morador de Mangues e Restingas, um símbolo de resistência. O visual era um espetáculo à parte. Assim como no Bumba Meu Boi ou na Festa do Divino, o maracatu tem personagens marcantes, como o rei e a rainha e a calunga, que representa as entidades espirituais. Chico tinha adoração pelos caboclos de lança, com sua vestimenta extravagante e multicolorida, que fazia menção aos orixás da religião africana. A banda de Chico Science lançou 2 discos, Da Lama ao Caos e Afro Ciberdelia. O sucesso foi instantâneo. As letras poéticas e ousadas, o visual inusitado, o protagonismo da percussão e o vocal poderoso fez a banda de Recife explodir nas rádios do Brasil e do mundo. A regravação do clássico de Jorge Maltner, Maracatu Atômico, era a presença certeira nas baladas do Sul e Sudeste, enquanto na terrinha, Mangue Boys e Mangue Girls ostentavam com orgulho uma forma renovada de ser e estar no mundo, valorizando suas origens, sua arte sincrética, sua musicalidade única, suas paisagens e os mestres da cultura popular pernambucana. E por uma dessas coincidências da vida, eu estava lá em Pernambuco a trabalho, quando ouvi o plantão da TV anunciando que Chico tinha acabado de falecer, aos 32 anos, depois de bater seu carro na rodovia que ligava Olinda a Recife. Era dia de Nossa Senhora dos Navegantes, e no dia seguinte, ele iria desfilar no carnaval de rua, cantando no carro alegórico de Mangue Town. Eu tinha 26 anos e trabalhava como pesquisadora do programa Gente que Faz, que passava na Globo aos sábados, no intervalo do Jornal Nacional. Minha missão era encontrar personagens carismáticos que tivessem realizado projetos sociais relevantes em sua comunidade. E naquele dia fatídico, eu estava lá.
Naquele domingo de sol, eu tinha passado a tarde na praia que Chico frequentava. Eu comi no bar que tinha o seu retrato e tocava suas músicas. Quando cheguei no hotel e recebi a notícia, fiquei sem chão. Tive que ir à delegacia ver o carro batido para poder acreditar e me juntei aos fãs que, como eu, choravam sua partida precoce. Naquela época, o Maracatu estava no centro de um debate sobre a revitalização da cultura regional, que estava sendo invadida pela Axé Music. E para dar fundamentação conceitual àquele levante, Fred 04, da banda Mundo Livre, escreveu um manifesto, que foi o estopim para uma cena cultural que respingou na moda, na arte, no cinema, literatura e deslocou os olhares do eixo Rio-São Paulo para o Nordeste. Não é preciso ser médico para saber que a maneira mais simples de parar o coração de um sujeito é obstruindo as suas veias. O modo mais rápido também de esvaziar a alma de uma cidade como Recife é matar seus rios e aterrar seus estuários. O que fazer para não afundar na depressão crônica que paralisa os cidadãos? Bastaram poucos anos para os produtos da fábrica Mangue invadirem o Recife e começarem a se espalhar pelos 4 cantos do mundo. Pouco a pouco, as artérias vão sendo desbloqueadas. E o sangue volta a circular pelas veias da Manguital. O professor Beto Brito, de Alagoas, explica que o Mangue Beat foi inspirado em outro movimento cultural fundamental para entender a história do Brasil, a Semana de Arte Moderna de 1922. O mangue é um ambiente muito diverso biologicamente falando, então eles utilizaram essa representação para demonstrar a nossa riqueza de valores culturais. Esse movimento teve forte influência do Manifesto Antropófago de Oswaldo de Andrade, de 1928. O movimento antropofágico tinha como proposta misturar valores culturais brasileiros com valores culturais estrangeiros e assim fortalecer a nossa arte. Anos antes, em 1993, o Mangue tinha sido cenário de uma das cenas mais antológicas da dramaturgia brasileira na novela Renascer, dirigida por Luiz Fernando Carvalho. O personagem de Osmar Prado, Tião Galinha, vivia de catar caranguejo no mangue, atividade de subsistência das comunidades ribeirinhas. Foi só ali que o público da cidade ficou sabendo como era difícil a atividade que possibilitava aos turistas usufruir daquela iguaria. A vegetação dos manguezais também fixa o solo e impede a erosão. As raízes funcionam como filtros para reter os sedimentos. O mangue atua em colaboração com a restinga, a vegetação da praia que impede o avanço do mar. Por isso, a legislação que prevê a sua manutenção é tão importante. E não é preciso ir muito longe para entender como isso funciona. Todos os anos, o município vizinho de Navegantes, litoral norte de Santa Catarina, sofre com a ação das ressacas no canto esquerdo da praia, no Gravatá. Todos os anos, a prefeitura reconstrói o deck de madeira. Todos os anos, os moradores reclamam do estado do calçadão e os candidatos à prefeitura prometem revitalizá-la, fazendo a alegria das empreiteiras. O detalhe que escapa a turistas e moradores é que ali é o único lugar da praia de 12 quilômetros que não tem restinga. O mar apenas pega de volta o que é seu. O mesmo acontece em Florianópolis, cidade rica em manguezais e dunas e, por isso mesmo, sempre ameaçada pelo ramo imobiliário predatório. Por ser de frente para o mar, os investidores só enxergam nesses ecossistemas a possibilidade de enriquecer. Nada mais importa. Uma coisa é certa, ninguém protege o que não conhece, e poucos tiveram a chance de se encantar com as múltiplas paisagens brasileiras, seus povos e culturas regionais, para entender a complexidade de um país de dimensões continentais, que foi descoberto para ser explorado, e cujo povo massacrado ainda não tomou posse dele de fato. Só com conhecimento de causa poderemos nos blindar contra a manipulação, como a falácia do boi bombeiro para favorecer o agronegócio, quando é justamente nas áreas desmatadas para a pecuária que as chamas se alastraram mais rápido. Ou demonizar povos que, apesar de sempre viver em condições adversas, dão sua cama para o forasteiro dormir. Está na hora de reconhecer quem é a ameaça, quem está comprometendo o futuro desta nação. Para sensibilizar uma geração robotizada pela tecnologia, é preciso dar condições para que mais gente possa andar pelo Cerrado, admirar as formações rochosas da Chapada,
adentrar as cavernas e descobrir as pinturas dos povos pré-históricos, bater papo com as senhorinhas do agreste, sentir o sabor forte das frutas tropicais e o aroma delicioso das cozinhas do interior. Na estrada, sentir o clima ameno da Serra no sul e no norte a chuva equatorial da Amazônia. No centro-oeste, aprender sobre os ventos com o lavrador e se enternecer com a brejeirice das crianças que nunca chegaram perto de um computador. Isso ensina muito mais sobre Brasil do que apostilas ou serviço militar obrigatório. Não precisamos de guerra, precisamos voltar a nos conectar com a nossa terra para nos lembrarmos de quem somos, como um dia fez Chico Sainz e Oswald de Andrade. Os predadores passarão e vamos deixar uma dolorosa e poderosa lição.